Você percebeu que, enquanto o governo anuncia a criação de uma política nacional para culturas tradicionais e populares, um estudo revela a existência de 18 influenciadores políticos criados por inteligência artificial nas redes sociais brasileiras? É a modernidade em conflito direto com o folclore, ou apenas mais uma distração enquanto o verdadeiro circo de Washington, digo, Brasília, acontece? O Ministério da Cultura anuncia uma política inédita para valorizar festejos de São João, reisados e tradições orais, buscando dar um tom nacional a manifestações que, convenhamos, sempre existiram sem precisar de um ministério para validar sua existência. Ao mesmo tempo, um estudo do Observatório Inteligência Artificial nas Eleições denuncia a proliferação de 18 influenciadores políticos fabricados por inteligência artificial. É a mesma mão que tenta preservar o boi de mamão que, inadvertidamente ou não, abre as portas para a manipulação digital em massa. Um contraste, no mínimo, pitoresco. O ministro Luiz Barroso, em entrevista à BBC News Brasil, declara que o STF julga muito e, consequentemente, desagrada alguém. Uma constatação que beira o óbvio, mas que, vinda de um jurista que passou pela corte, soa quase como uma confissão de impotência ou, quem sabe, um aceno para a eternidade dos debates que consomem o tempo da República. Barroso admite que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que, por sua própria natureza e volume de decisões, sempre gerará controvérsias e insatisfações. A declaração, embora factual, ignora a responsabilidade inerente ao poder discricionário que a Corte detém. A notícia sobre os artefatos políticos, facas, chinelos, bonés, utilizados por militantes de diferentes espectros ideológicos revela a teatralização da política brasileira, onde objetos banais são alçados a símbolos de uma batalha que, na prática, se desenrola nos corredores do poder e nas planilhas orçamentárias. Militantes de ambos os lados do espectro político adotam itens inusitados como símbolos de suas causas, transformando a paisagem política em um verdadeiro bazar de fetiches ideológicos. É o espetáculo da fé segue em contraponto à análise racional. O apresentador Luciano Huck, em participação no Fórum Esfera, discursa em tom político e ecoa o slogan de Eduardo Campos. Uma reciclagem de discursos que demonstra a falta de originalidade e a busca por um capital político que parece cada vez mais escasso e, francamente, repetitivo. Huck, durante sua participação em um fórum empresarial, adota uma retórica marcadamente política, repetindo um slogan outrora associado a Eduardo Campos. A manobra sugere uma tentativa de se inserir no debate público com um discurso que, ao que parece, já teve seu momento de frescor. O governo propõe o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem corte salarial. Uma medida que, se aprovada, mexe com a estrutura laboral do país, mas que é recebida com reações divididas, como era de se esperar. O projeto de lei que visa extinguir a escala de trabalho 6x1 e reduzir a carga horária para 40 horas semanais, mantendo o salário integral, divide opiniões. A proposta, que altera fundamentalmente a dinâmica de muitas relações de trabalho, carece de uma análise mais aprofundada sobre seus impactos reais na produtividade e na sustentabilidade das empresas. João Camargo, chairman da Esfera, incentiva empresários a adotarem deputados e senadores, clamando por maior participação no financiamento e acompanhamento da vida pública. Um convite à intervenção direta, que soa mais como uma busca por influência do que por uma participação cívica genuína. Camargo, em seu discurso para empresários, defende uma maior atuação política do setor, sugerindo que financiem campanhas e acompanhem de perto a atuação de parlamentares. Uma clara tentativa de transferir a responsabilidade pela representação política do eleitorado para o capital privado. O presidente Lula, em entrevista, comenta a proposta de redução da jornada de trabalho, afirmando que vamos ver quem é quem. Uma frase que sugere uma avaliação cuidadosa das consequências da medida, mas que, em última instância, soa como um adiamento da decisão e uma forma de medir o pulso político do assunto. Lula reage à proposta de redução da jornada de trabalho com a frase "vamos ver quem é quem", indicando que o governo irá analisar a proposta com cautela. A declaração, embora prudente, pode ser interpretada como uma tentativa de medir o impacto eleitoral antes de um posicionamento definitivo. A notícia sobre a entrada da SpaceX na Bolsa de Valores pode consolidar Elon Musk como um dos homens mais poderosos do planeta e aproximá-lo do posto de primeiro trilionário da história.
um indicativo da crescente influência da tecnologia e do empreendedorismo visionário na reconfiguração do poder global. A entrada da SpaceX na Bolsa de Valores é vista como um passo que pode consolidar Elon Musk como uma das figuras mais influentes globalmente, elevando seu poder econômico e tecnológico a patamares sem precedentes. Mais de 1.300 pessoas prestigiaram o 20 Graus Circuito AproSoja na primeira etapa da região norte de Mato Grosso. O evento, que abordou a geopolítica, demonstra o interesse crescente do setor agropecuário em compreender as dinâmicas globais que afetam seus negócios. O 20 Graus Circuito AproSoja reuniu mais de 1.300 participantes na região norte de Mato Grosso, com palestras sobre geopolítica. O evento evidencia a importância crescente da compreensão das relações internacionais para o setor produtivo brasileiro. A AproSoja Brasil realizará um congresso em junho para discutir geopolítica e o mercado de grãos. O evento reunirá lideranças do agronegócio para debater cenários e estratégias, reforçando a articulação do setor frente aos desafios globais. O segundo Congresso Brasileiro dos Produtores de Soja, organizado pela AproSoja Brasil, acontecerá em 3 de junho com o objetivo de discutir geopolítica e o mercado de grãos. O encontro busca congregar líderes do agronegócio para analisar o cenário atual. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, é descrita como uma líder que os europeus adoram detestar, enquanto redefine a ambição geopolítica do bloco. As revistas francesas analisam seu papel e o lugar da Europa no cenário mundial, sugerindo uma reorientação estratégica. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem sua atuação analisada em publicações francesas, que destacam sua redefinição da ambição geopolítica da União Europeia. A figura de von der Leyen é apontada como central para a nova projeção do bloco no mundo. Lula declara que Trump não foi eleito para ser imperador do mundo e defende uma nova ordem mundial multipolar. O presidente critica o unilateralismo dos Estados Unidos e relata conversas com o ex-presidente americano, sinalizando uma visão divergente sobre a governança global. Em entrevista, Lula critica a postura de Donald Trump, afirmando que ele não foi eleito para ser imperador do mundo. O presidente brasileiro defende a construção de uma nova ordem mundial multipolar e critica o unilateralismo americano. Walter Santos, em análise sobre a entrevista de Lula no programa Sem Censura, destaca a leitura do presidente sobre política e geopolítica. A entrevista é vista como uma aula sobre os desafios atuais e a visão brasileira para o cenário global. A análise de Walter Santos sobre a entrevista de Lula no programa Sem Censura ressalta a profundidade de sua leitura sobre política e geopolítica. O comentarista descreve a participação do presidente como uma demonstração de seu domínio sobre os temas. A ordem internacional contemporânea vive um período de intensa instabilidade, conforme aponta Salmínio Nascimento. A descrição sintética e direta alude a um cenário global complexo e volátil, marcado por conflitos e incertezas. O artigo de Salmínio Nascimento descreve a ordem internacional contemporânea como um período de intensa instabilidade. A frase, concisa e direta, aponta para as tensões e incertezas que marcam o cenário global atual. A geografia continua a definir quem vence no comércio global, moldando o poder econômico, logística e influência internacional no século XXI. O mapa que o mundo não vê é, na verdade, um atlas de poder estratégico. A geografia do comércio global segue como um fator determinante para o poder econômico, a logística e a influência internacional no século XXI. A análise reforça a ideia de que a localização e os recursos naturais continuam a desempenhar um papel crucial na hierarquia mundial. Conversas entre Putin e Xi Jinping desafiam a liderança dos Estados Unidos e impulsionam uma nova ordem mundial multipolar. A aproximação entre Rússia e China é vista como um movimento estratégico com potencial para reconfigurar o equilíbrio de poder global. As conversas entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, são interpretadas como um desafio à liderança dos Estados Unidos e um impulso para a formação de uma nova ordem mundial multipolar. A parceria estratégica entre os dois países ganha contornos cada vez mais definidos. Trump ameaça retomar ofensiva militar contra o Irã caso um acordo não avance até domingo. O presidente dos Estados Unidos monitora negociações diplomáticas em meio a uma escalada de tensão no Oriente Médio. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça o Irã com uma retomada da ofensiva militar caso as negociações diplomáticas não avancem em um prazo determinado.
A declaração eleva a tensão na já volátil região do Oriente Médio. A China suspende 3 frigoríficos brasileiros após irregularidades, afetando unidades da JBS, Prima Foods e Frialto. A ABIEC classifica o embargo como preventivo e temporário, um eufemismo para as dificuldades comerciais que surgem a qualquer momento. A China suspende as atividades de 3 frigoríficos brasileiros, JBS, Prima Foods e Frialto, devido a irregularidades. Segundo a ABIEC, o embargo é de caráter preventivo e temporário, indicando uma possível resolução em curto prazo. O analista Sor aponta que o Brasil cumpre metas fiscais pouco ambiciosas, o que não impede a dívida de seguir em trajetória de risco, especialmente com juros reais elevados. Uma constatação que desmistifica o discurso de controle das contas públicas. O Brasil cumpre metas fiscais, mas o analista Sor ressalta que a falta de ambição dessas metas e os juros reais elevados mantém a trajetória da dívida brasileira em risco. A análise sugere que os resultados fiscais anunciados mascaram fragilidades estruturais. O vice-presidente da Scala Data Centers, Luciano Fialho, afirma que o Brasil tem potencial para ser um exportador de dados e se tornar independente no processamento de informações brasileiras. Uma visão otimista sobre o futuro digital do país. Luciano Fialho, vice-presidente da Scala Data Centers, declara que o Brasil possui potencial para se tornar um exportador de dados e alcançar independência no processamento de informações nacionais. A afirmação sugere uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico e soberania digital. O Instituto de Finanças Internacionais, IF, prevê que o Brasil crescerá 2% em 2026, posicionando-se entre os países que mais crescerão na América Latina. No entanto, a previsão geral é de desaceleração econômica regional. Segundo projeções do Instituto de Finanças Internacionais, IF, o Brasil deve registrar um crescimento de 2% em 2026, figurando entre as maiores economias em expansão na América Latina. Contudo, o Instituto alerta para uma desaceleração geral na região. Se informação importa para você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa saber e se inscreva no canal. Ative o sino, as notícias não esperam. Nos vemos amanhã.